Falta de acessibilidade. Deficientes visuais encontram várias barreiras para transitar na rodoviária do Plano Piloto. Moradores de Águas Claras reclamam dos buracos nas ruas e dos terrenos abandonados. O presidente Bolsonaro se reúne hoje com líderes partidários para discutir o andamento da reforma da Previdência. E no quadro Consulte o Doutor de hoje, vamos falar sobre a esclerose múltipla. Olá, eu sou Rodrigo Orengo e começa agora o Band Cidade, primeira edição. Depois das chuvas que caíram no DF em várias regiões nos últimos dias, os problemas nas ruas de Águas Claras, que já existiam, agora surgiram com mais frequência e gravidade. Alguns terrenos baldios também acumulam sujeira. Os moradores reclamam do descaso com a cidade. Imagina só um caminhão de lixo ou de mudança passando por essa fenda no asfalto na rua 34 de Águas Claras. Os moradores do local não gostam nem de pensar no que poderia acontecer. O pior é que o problema é antigo. O Jailton, que mora em um prédio da rua, diz que foi feito um reparo no local recentemente. Mas, mesmo assim, a sensação ainda é de insegurança. A situação é certa, porque já fizeram o reparo do buraco ali, mas o asfalto continua com a fenda grande. Quando chove, principalmente essas chuvas mais fortes agora, está descendo muita água. E eu moro aqui de frente, dá para ver da minha varanda, drena muita água. Que desce aí dessa praça em frente, e eu acho que isso vai provocando maior erosão. Na rua 25, outros problemas se acumulam. Um terreno baldio virou depósito de lixo. Até móveis velhos já foram deixados ali. Isso sem contar o mato alto. É bem perigoso, né? Porque quando passa gente aqui à noite, pode correr risco de ladrão, assalto, né? Então acho bem perigoso. E podia dar um jeito, né, nisso aqui. Aqui à noite, de tardezinha, tem muitos ratos por conta dessas lixeiras aqui, né? A gente chega a correr, até o cachorrinho chega a correr das ratazanas. Para piorar, os moradores de rua estão tomando conta do local, trazendo insegurança para a comunidade. Essa moradora de um prédio da rua 25 denuncia que tem até plantação de drogas no terreno abandonado. Vejo que tem uma plantação ali de maconha, na verdade, onde eu vejo pessoas entrando e tirando as plantinhas da hortinha como um todo, mas tem a plantação de maconha um pé grande. Então, eu imagino que aqui na região tem ali uma circulação de pessoas que possam consumir. Seria muito bom se tivesse, por exemplo, esse terreno aqui da frente, eu não sei de quem que é o proprietário, mas ele poderia ser acionado, né, pelo GDF, por exemplo, vamos supor, e colocar um muro, né, e para ter na rua de baixo tem um outro terreno e é murado, é cercado, ninguém entra, então é mais seguro, né? Pois é, em nota, a administração de Águas Claras disse que o lote na rua 25 é particular e, portanto, a limpeza é de responsabilidade do dono do terreno. Já na rua 34, o proprietário do espaço foi notificado para fazer os reparos no local. O SLU informou que a comunidade pode ter acesso aos dias e horários das coletas pelo telefone 162. A gente vai falar sobre esse problema em Águas Claras com o Cláudio Humberto, já está com a gente por aqui. Muito boa tarde, Cláudio. Boa tarde. Agora até droga plantada em terreno baldio, que história é essa? E é curioso como o administrador de Águas Claras lava as mãos, né? Então, é caso de polícia. Chama a polícia, já que o administrador não faz o seu dever. O dever de ir lá e mandar limpar aquilo e mandar a conta para o proprietário do imóvel, do terreno que está lá baldio. A população é que não pode pagar esse ônus, né? A administração tem a obrigação de ir lá e resolver o problema. Tem custo? Tem. Então, que esse custo venha a ser cobrado do seu proprietário. A questão é que nós pagamos uma carga tributária demasiado elevada para estar sustentando funcionários que não são suficientemente responsáveis ou dedicados para cumprir as suas obrigações, e também pagamos impostos caros demais para termos que conviver com lixo não recolhido, maconha plantada no terreno do vizinho e, além do mais, buracos nas ruas. E o IBRAM iniciou hoje o cadastramento para castração de cachorros e gatos. O serviço é de graça e, ao todo, serão oferecidas 2.500 vagas. Nas primeiras horas da manhã já tinha fila na sede do IBRAM. Todas as pessoas queriam garantir uma vaga para castrar cães e gatos sem qualquer custo.
A Cleide chegou aqui às 6 horas da manhã. Pegou um certo tumulto na fila, mas garantiu a senha para se cadastrar e tentar a castração dos 4 gatos dela. É interessante porque é de graça, né? E nas clínicas eles cobram um valor exorbitante. 300, 500 reais, até 1.000. Já a Luciane ficou na ponta da fila, mas isso não desanimou ela não. Afinal, com mais de 30 gatos em casa, vale a pena esperar para garantir que pelo menos 10 sejam castrados. Lá em casa são muitos gatos, tem muito cachorro também, então, e gato é aquela coisa, né? Não para, de 3 em 3 meses é nova ninhada. Então, tem que conseguir, porque vira uma loucura. Esse cadastro vai até o dia 1º de março ou até acabarem as 2.500 vagas. 2.000 estão disponíveis para quem fizer o cadastro pela internet e 500 para quem vier aqui na sede do IBRAM. São 10 animais, cães ou gatos por pessoa, que serão castrados sem qualquer custo. A lista com as 2.500 vagas preenchidas, ela é publicada a partir da semana que vem, fica no site do IBRAM. E já tem uma proposta de data e horário para que essas pessoas compareçam à clínica que a gente credenciou no chamamento público, que vai realizar as cirurgias de castração. Essa clínica fica lá no Gama. Caso a pessoa precise trocar a data ou horário que está sendo indicado, ela liga na clínica e faz o agendamento. E é importante ou comparecer no dia ou fazer essa troca de agenda prévia para não perder a vaga. Vale lembrar que para fazer o cadastro é necessária a apresentação de alguns documentos. Tem que ter o documento de identificação da pessoa, identidade, CPF e mais o comprovante de residência. Vamos falar aqui de um sufoco na rodoviária do Plano Piloto. Cadeirantes reclamam de rampas e escadas rolantes quebradas. Ainda tem piso tátil depredado e a falta de sinalização. Uma rotina que não é nada fácil. Veja aí na reportagem. Piso tátil para facilitar a locomoção e orientar a caminhada na rodoviária do Plano Piloto tem. Mas também tem tapumes, ambulantes e muitos trechos sem esse modelo de piso. Cenário que dificulta a passagem daqueles que não enxergam. Os elevadores estão há tanto tempo sem funcionar que as portas de acesso são usadas como parte dos escritórios dos vendedores. Ali poderia ter uma faixa, sei lá, de isolamento, por exemplo, que aí o cego ele entenderia que ali estava tendo algo. Paulo até tenta usar a área e se aventura a descer uma das escadas. Mas cadê uma rampa ou sinalização em braille para mostrar o próximo caminho a seguir? Um perigo e tanto. O vice-presidente da Associação de Amigos de Deficientes Visuais disse que se sente abandonado pelas autoridades. Temos que se virar sozinho, infelizmente, nós e Deus, infelizmente. Não tem ninguém que possa nos dar essa informação como a gente gostaria. Na rodoviária do Plano Piloto, passam mais de 700 mil pessoas por dia. Quem usa regularmente a área avalia que há muitos obstáculos, tanto para quem não tem deficiência quanto para quem tem. É chato, porque é muita dificuldade de se locomover aqui e complica muito. É muito difícil, até para mim que não tenho nenhum problema, né? A Nova Cap disse que está no cronograma a reforma de toda a parte de acessibilidade e garantiu que a entrega será feita ao final da revitalização da rodoviária do Plano Piloto. Sobre os ambulantes, a AGFIS disse que diariamente retira e multa os vendedores que insistem em montar barracas e vender produtos no local. Disse ainda que o problema pode ser resolvido com a regulamentação de uma lei de 2018 que cria normas para as atividades de comércio ou prestação de serviços ambulantes nas pistas da capital. Olha, o presidente Jair Bolsonaro se reúne hoje no Palácio da Alvorada com líderes partidários da Câmara dos Deputados. Trata-se de uma articulação para tentar aprovar o quanto antes a reforma da Previdência. Quem está acompanhando de perto é a Renata Dourado, está com a gente. Boa tarde, Renata. Rodrigo, boa tarde para você, para o Cláudio, para todos que estão aí nos acompanhando. Pois é, o presidente Bolsonaro entrou aí no jogo, né, desse processo de articulação. Então, vai se reunir com esses líderes partidários. A reunião, como você bem disse, vai ser no Palácio da Alvorada. Está prevista para começar às 18 horas. E exatamente isso, o governo tem pressa em aprovar essa reforma da Previdência. É, sim, prioridade para tentar reequilibrar as contas públicas. E aquela história, né, vai tentar aprovar isso nesse período de lua de mel, nesses primeiros meses do governo. Por isso que ele está convocando os líderes para ter a certeza aí do apoio desses líderes partidários. E também, por quê? Porque a tramitação no Congresso Nacional não está
de acordo com o que o governo de fato esperava. Na semana passada, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, havia dito que essa semana iria instalar a CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça, que é a primeira comissão pela qual essa PEC, proposta de emenda constitucional, tem necessariamente que passar para analisar aí a constitucionalidade dessa proposta. Só que não vai mais ser essa semana que a CCJ vai ser instalada, possivelmente só depois do Carnaval. Sábado agora já é sábado de Carnaval, então depois do Carnaval, adiando um pouco mais aí o início desses trabalhos. E o próprio presidente da Câmara disse o seguinte, olha, líderes do governo querem que o governo mande o quanto antes a reforma previdenciária também dos militares, que não está contemplada nessa PEC. Então, quer sim ter a garantia de que os militares também vão entrar nesse processo, né? Que ninguém fique de fora desse processo. E aí o governo, por sua vez, disse que vai mandar até o dia 20 de março essa proposta, então deve adiar aí o início desses trabalhos. E o governo também está, obviamente, otimista, mas é um processo delicado e complexo. Então, a gente lembra que a proposta, por ser uma PEC, né, por mudar a Constituição, precisa ser aprovada em 2 turnos na Câmara, 2 turnos também no Senado. Na Câmara, no universo de 513 deputados, o governo precisa de pelo menos 308 votos. E no Senado, no universo de 81 senadores, o governo precisa de 49 votos. Então, é isso, a gente vai ficar aqui acompanhando. Obrigado, Renata. Acompanhando toda a tramitação, Cláudio Humberto, fica tudo para depois do Carnaval. Pois é, né, a gente já comentou isso aqui antes, né, os deputados e senadores, principalmente esses novos, né, que chegaram, estão aí com todo o gás, poderiam ter pressionado a direção tanto de uma casa quanto da outra para aproveitar esse período, esses 10 dias aí que eles vão ficar sem trabalhar, para antecipar, né, prazos e tocar, inclusive, a discussão da reforma, a definição de comissão de Constituição e Justiça, uma série de coisas que precisam ser feitas para que o projeto de reforma tramite. Hoje eu entrevistei mais cedo o secretário adjunto de Previdência, o Bruno Bianco, que é muito competente. Ele participou da equipe que elaborou esse projeto e ele usou uma frase que diz tudo, né? Não é o governo que tem pressa, é o país que tem pressa. Cada dia que passa, nós todos temos prejuízo. Cada dia que o país demora de aprovar a reforma da Previdência, retarda um processo que é necessário de crescimento, de retomada do crescimento da economia, que gere empregos, que gere renda, que tire o país do atoleiro em que se encontra. Agora, não dá nem para imaginar os riscos que um cadeirante, uma pessoa com dificuldade de locomoção, corre ao atravessar o eixão. Na verdade, para qualquer um, já é um perigo muito grande. Pois é, e foram criadas as passarelas subterrâneas justamente para prevenir esse risco. Só que essas passagens deixam a desejar quando o assunto é acessibilidade ou segurança. Isso sem contar os problemas de sempre, como sujeira e falta de iluminação. O Rômulo é cadeirante há 25 anos e de vez em quando ele precisa passar pela região central do plano piloto para resolver alguns problemas do dia a dia. Mas ao tentar usar as passarelas subterrâneas, ele acaba ganhando mais um problema. Isso porque é praticamente impossível passar pelo local, mesmo com uma estrutura de apoio improvisada. É impossível, um cadeirante ali é impraticável. Eu acho que ele não deve nem arriscar, porque se ele arriscar ele vai ficar mais deficiente ainda. E, aliás, eu vejo que é difícil até para uma pessoa que não tem nenhum problema de locomoção. É complicado. E esse apoio aí, serve de alguma coisa? Serve, tétano. Serve para transmitir tétano. Eu estive olhando ali, ele é enferrujado, ele é quebrado, ele é bambo. Então, se uma pessoa precisar daquilo ali, além dela cair, aquilo ali vai cair em cima dela. A Maria também tem dificuldades de locomoção. Ela até consegue descer pela passagem, só que com muito esforço. Horrível, olha lá, tudo quebrado, tudo desburacado. Não tem nem como a gente segurar para poder se proteger, não tem nada. E o descaso aqui revolta os pedestres. Ninguém olha o deficiente. Ninguém cuida de quem depende do poder público. O poder público não está nem aí. Por meio de nota, a Nova Cap informou que faz reparos pontuais nas passagens subterrâneas, como o conserto de muretas e a limpeza das bocas de lobo. Já o SLU informou que faz a limpeza diária das passagens da área central, tudo no período da noite. Mas é só andar um pouco por aqui para a gente ver que a realidade é bem diferente. Olha só como estão essas bocas de lobo, todas quebradas, com muita sujeira e sujeira aqui também
toma conta de praticamente tudo nas passagens subterrâneas. Com tantos problemas, muitos se arriscam a atravessar o eixão e dividem espaço com os carros. Quem ainda tenta usar as passagens subterrâneas faz o percurso com medo. Vou encostando pelo cantinho, aí vou vindo, aí olho se vem alguém. Se eu ver alguém, eu corro. A Polícia Militar informou que faz policiamento motociclístico e a pé em todas as 16 passarelas subterrâneas do plano piloto. Já a administração do plano piloto alegou, por meio de nota, que quando as estruturas foram construídas, não havia normatização das diretrizes sobre a acessibilidade em espaços e equipamentos públicos, mas garantiu que tem negociado com o GDF para viabilizar projetos de adequação das passarelas. Cláudio Humberto, por onde é mais arriscado, por cima ou pelas passagens? Não se sabe ao certo, né? Para os portadores de necessidades especiais, com toda certeza, passar por cima ou por baixo do eixão, tanto faz. Os riscos de acidente, como disse o nosso entrevistado, se tornar ainda mais deficiente, são enormes, né? Essa irresponsabilidade do poder público é histórica. Você vê a explicação, porque na época não havia normas de acessibilidade. Ora, então, a partir de um determinado momento, essas normas foram criadas, foram instituídas, por que não são adotadas, por que não são implementadas? E a gente percebe também que mudou o governo, mudou o governador, um homem que toma decisões, muito diferente dos seus antecessores, conhecidos pela aversão a decisões, e, no entanto, as explicações dos órgãos do GDF continuam exatamente a mesma. Até parece que eles estão recorrendo a algum tipo de copiar e colar, né, algum tipo de arquivo. As desculpas da Polícia Militar pela ausência nas passagens subterrâneas continuam as mesmas do governo de Hollenberg e as mesmas do governo anterior e assim por diante. Chega a insultar a inteligência das pessoas. As desculpas da nova CAP chegam a ser revoltantes, são indignas de um novo tempo, de um novo governo. Não é? Até parece que as pessoas que fazem isso, que produzem essas desculpas, são as mesmas de outros governos. Ora, se não são, então que se coloque em curso, né, medidas efetivas para alterar a situação. Chega de mentiras. Aí a nova CAP diz que vão lá e fazem manutenção permanente. É só mostrar, a Câmara mostra lá, é tudo mentira. Tudo continua como arrebentado, sujo, mal cheiroso. A polícia continua sem aparecer por lá. Alguém já viu aí uma imagem de policial militar fazendo patrulha dentro das passagens subterrâneas? Não existe isso, eles não fazem. Eu nunca soube de ninguém que tenha testemunhado uma cena histórica como essa, flagrar um PM trabalhando nas passagens subterrâneas do eixo rodoviário. Olha, seguindo no quadro Consulte o Doutor, de hoje vamos falar sobre a esclerose múltipla. O Band Cidade está voltando daqui a pouco.